Muito bem, então, pessoal. Então, hoje a gente vai focar, uma outra forma de a gente estar operando o rompimento, de estar otimizando o WTR. O movimento é o mesmo, a gente vai estar operando ou a favor dos compradores ou a favor dos vendedores, só que antecipando a entrada, melhorando o risco-ganho. Então, como é que vai ser isso? As operações de swing que a gente for fazer, as entradas vão ser durante o dia, então vai ser uma operação que não é day trade, por quê? Porque para ser day trade eu tenho que começar e terminar a operação no mesmo dia. Então vai ser uma operação que a gente vai fazer durante o dia, a gente vai depender do gráfico intraday para estar entrando ou saindo, mas para de olho no swing, certo? Então a gente vai estar melhorando a entrada. Hoje de manhã a gente focou um pouco sobre regrinhas de topo e fundo. Algumas situações que alguns alunos perceberam, o que aconteceu, né? O mercado está caindo, por exemplo, está vindo aqui de uma queda, né? A perna de baixa. Aí esse candle aqui faz o fundo. Eu tenho o segundo com mínima mais alta e máxima mais alta. E o terceiro também. Perfeito. E o mercado volta a cair, né? Então envelope de baixo. Joia. Então para ser um fundo ou ser um topo, o que a gente precisaria, né? Para que isso fosse um fundo, eu preciso do quê? Do candle que fez o fundo, ter mais dois candles consecutivos com mínimas ascendentes e máximas ascendentes. E essa distância precisaria ser em torno de 5%. E para ser um topo, da mesma forma, né? Eu tenho o candle lá que fez a máxima, que parou de subir. Depois dois candles com máximas descendentes e mínimas descendentes. Então, se essa distância também fosse maior do que 5, em torno de 5, a gente teria um topo. Então, essa distância aqui, né? Essa aqui, ó. Da máxima do último candle ao mínimo do primeiro. No caso do topo, a mesma coisa, né? Essa distância aqui, ó. Também tem que ser em torno de 5%. O que aconteceu? Alguns alunos já perceberam que, às vezes acontece uma situação dessa, por exemplo, só que a distância entre um fundo e um topo chega a ser em torno de 4, 4,5. E aí, Tovó? É um topo, não é um fundo? É menor do que 5? É subjetivo isso, não é? Bato o olho, como é que fica isso? Lembra que eu falei para vocês no começo? Que a volatilidade média do mercado, né? A volatilidade média era em torno de 3,5, certo? Se eu pegar a soma aí e dividir todas as ações que existem, historicamente, ela fica em torno de 3,5. Para essa volatilidade, a gente tem aqui uma distância entre topo e fundo em torno de 5%. Ah, então tá. Então se a volatilidade do ativo estiver em torno de 3,5%, a distância aí entre o topo e o fundo, entre a mínima do candle e a máxima do terceiro, ou a máxima do primeiro e a mínima do terceiro, tem que estar em torno de 5%. Então se a volatilidade estiver menor, provavelmente a distância também vai ser menor. Então, o 5% também é uma média, né? É uma média de mercado. Então, nós como traders agora, a gente tem que começar a olhar cada ação em particular, né? Com mais carinho para ela, para ver realmente qual que é o comportamento que ela está tendo no mercado naquele momento. Então, como é que eu sei, então, qual que é a distância? Regra de 3, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar no site da Bovespa, vai olhar a volatilidade, vamos supor que seja 25%. Está lá no site, né? www.bovespa.com.br, volatilidade histórica anualizada,
Por exemplo, Vale do Rio Doce, 25%. Vou pegar esse valor, dividir por 10, 2,5, né, multiplicar por 1,5. Esse valor aí, alguém tem calculador aí para me ajudar? 2,5 vezes 1,5. Vamos achar a volatilidade da Vale. Um exemplo hipotético aqui. 3,75. Muito bem. Então, por uma volatilidade média de 3,5, a distância entre o topo e fundo é 5%. E se for 3,75, quanto que é? X, né? Então, como é que a gente faz agora para achar, então, qual que é a distância para essa ação? Vou pegar o 3,75, que é a volatilidade desse ativo, multiplicar pelo 5 e dividir pelo 3,5. Quanto dá isso aí, pessoal? Ah, 5,36, um pouquinho mais, né? 5,36, ó. Ah, e se a volatilidade fosse 15%? Se eu olhasse no site lá, fosse 15%. O que eu vou fazer? 15 dividir por 10, 1,5 vezes 1,5. Quanto é 1,5 vezes 1,5? Então, 3,5 equivale a 5%. 2,25 é menor, né? Então, a distância do topo e fundo vai ser menor também, certo? Se a volatilidade do ativo foi menor do que a média, ó, nesse caso aqui foi maior. No exemplo de cima, ó, a média é 3,5, uma distância de topo e fundo 5%. Como a volatilidade desse ativo foi maior do que a média, a distância de topo e fundo também é maior, é proporcional, né? Por isso eu dou 5,36. Nesse outro exemplo, a volatilidade do ativo está mais baixa que a média do mercado, está 2,25. Por isso que a distância entre topo e fundo vai ser menor. Quanto que dá esse X aqui? 3,21. Então quer dizer o quê? Vamos supor que fosse essa ação aqui, ó. Se essa distância da mínima desse candle, que fez o fundo, a máxima do terceiro, se ela fosse em torno de 3,21, essa volatilidade, isso aqui seria um topo. Porque a volatilidade desse ativo está menor nesse momento, certo? Então 5% é uma regra geral, até que vocês não saibam qual que é a volatilidade do ativo. Agora vocês aprenderam a calcular a distância também entre um fundo e um topo específico para aquele ativo. Então agora já sabe calcular a volatilidade do ativo e a volatilidade da distância entre o topo e o fundo. Via de regra, para gráfico diário, oscila aí entre 3% e 6%. Essa é a faixa que fica. Certo? Volatilidade anualizada mensalmente. Isso aí. Certo? E para o gráfico semanal? A regra é a mesma, né, pessoal? A volatilidade média do gráfico semanal, quanto que é? 8%. E a distância média entre topo e fundo? 10%. Então vamos colocar aqui, ó. O gráfico semanal, ele tem uma outra relação, né? Ó, a volatilidade média é 8%. E a distância entre topo e fundo, média, é 10%. Como é que eu calculo a volatilidade média de uma ação no semanal? Eu pego a volatilidade do swing e multiplico por 2. Vamos supor que a volatilidade da última ação que a gente achou lá, a volatilidade dela era 2,25. Então vai ser 4,5. Certo? 4,5%. A volatilidade média do semanal. Então a distância de topo a fundo quanto é? X. Quanto desse X aqui? 5,63. É uma ação pouco volátil, né?
Uma ação bem tranquila. Então, se no gráfico semanal, a distância entre o topo e o fundo, que é um gráfico subindo agora, né? Uma perna de alta aqui. Pronto. Ó, essa distância aqui, ó, se ela for maior ou igual a 5,63, já posso considerar que ela é um topo. E para ser um fundo? Mesma coisa, né? Essa distância agora aqui, ó, daqui até aqui em cima, a mínima do candle que parou de cair, até o terceiro candle, tem que ser também maior ou igual a 6,63. Todas as ações são esse valor? Não. A gente colocou aqui baseado na ação, né? Baseado nessa ação. Não está aparecendo o desenho para vocês? Joia. Então, para essa ação aí com uma volatilidade menor, tranquilo. Então, aquela volatilidade média que a gente achou aqui, esse primeiro valor aqui, ó, é o valor que a gente vai usar para realização parcial, certo? Para gráfico diário, se a volatilidade for 8%, por exemplo, a gente vai utilizar no máximo até 6%. Então, 6% é o limite. Nunca, num gráfico diário, em nenhuma operação, a gente vai realizar mais do que 6%, o parcial. O máximo limite é 6%. Mesmo que a volatilidade seja bem maior. Por quê? O que eu percebi através de estudo? Então, se a volatilidade for muito grande, vão ter sombras muito longas também. E essas sombras, elas vão atingir o objetivo e voltar. E pode ser que não dê tempo de eu sair. Né? Porque vai ser um repique, um recuo muito rápido até aquele patamar. Então a gente não quer ficar desesperado, né? Para estar saindo ou entrando de uma operação. Então 6% é o limite. Se eu sei que o mercado bate ali, segura um pouquinho. Então dá tempo da gente comprar ou vender sem correria. E no caso do semanal, é o todo, né? 12%. Então nunca uma realização parcial no gráfico semanal vai ser maior do que 12%. Certo? Tranquilos? Então tá jóia. Vamos então para o WTR regressivo, então. Eu vou para o slide e vou voltar para cá, porque é bastante conta também, né? Então tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esses aqui são os slides que a gente discutiu, né? Na aula de estatística do setup. São aqueles exemplos que a gente colocou no WTR. São todos aqui, né? Se não me engano, a grande maioria, é tudo gráfico diário. Então, o que a gente observou, né? Que as entradas, além dos indicadores terem que estar ok, tem que estar todo mundo ok, o candle também, né? Tem que ser um fechamento bem próximo da máxima, para a gente poder estar realizando a entrada. Então, essa seria uma forma conservadora de estar operando, né? Olha lá, ó. Então, o volume está acima da média, a DX pontando para cima, a banda abriu, médias ascendentes, recua até 33, fechamento acima da resistência, o candle de boa amplitude. Perfeito. O que a gente vai ver a partir de hoje agora? Que a gente pode utilizar essa entrada. Como é que a gente vai fazer isso? Através do gráfico